Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um podcast da AgroMinds. A gente está super feliz porque o último podcast, junto com o Fabrício, falando do plantio da safra aí 2025-2026 foi um sucesso. E hoje eu estou aqui com mais um dos integrantes da AgroMinds, que é o Fernando Warpechowski. Para quem não sabe, está acompanhando agora, a gente juntou nós três aí para a gente levar conteúdo de qualidade e sempre trazer conteúdos aqui que vão ajudar os produtores rurais. E o podcast de hoje a gente vai comentar algo que o produtor muitas vezes vai estar ali no dia a dia do campo e vai querer fazer, vai querer utilizar aí na sua fazenda, lembrando que a safra aí já está em muitas regiões a todo vapor. Quer falar como que a gente faz uma análise foliar, como que a gente analisa isso depois, e nada melhor do que a gente entrar nesse assunto junto com o Fernando, que atende grãos, atende também frutas em outros países, é referência no assunto. Então, para começar, Fernando, eu queria saber de você, além das análises de solo, né, o que a gente pode fazer? Eu sei que você trabalha com análise foliar, análise de grãos, depois consegue integralizar tudo isso para a gente ter o resultado e ser assertivo no balanço nutricional e fisiológico das plantas. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa parte nutricional, essas análises, e depois a gente vai entrar um pouquinho mais no que o Brasil está passando agora, que é a análise foliar em si, como fazer, e algumas dicas aí muito importantes para a gente ter e aferir para as altas produtividades. Prazer nós retornar aí falar sobre assuntos de interesse do produtor e também trazer novas metodologias e tecnologias para a gente melhorar o potencial produtivo, né? E muitas vezes, Anderson, com redução de custos, entendeu? Muitas vezes o pessoal, quando fala em adubação, e é normal, o pessoal bota mais tantos quilos de fósforo, mais tantos quilos de potássio, mais tanta adubação, faz a calagem. Mas nutrição e adubação são coisas paralelas, não igualitárias. Eh, um exemplo disso é que a gente normalmente os produtores, os técnicos fazem análise de solo e vão ver lá quantitativamente quanto que tem de nutrientes no solo, que isso pode a planta absorver ou não. Agora, quando você vai lá, o produtor faz a análise de solo e o técnico vai lá e recomenda uma calagem, uma fertilização, faz uma boa inoculação da semente de soja, faz um bom tratamento TS, e ele vai lá e colhe, por exemplo, uma produtividade eternamente boa, 70 sacos. Uhum. Agora eu pergunto assim, bom, foi uma produtividade boa. O produtor sempre vai querer produzir mais, é a natureza dele, quer maiores variedades, sempre ele escolhe a variedade maior potencial produtivo, e outro ano ele colheu 70, eu quero colher no mínimo mais que isso. Então, como é que você vai saber como a planta se comportou? Primeiro lugar é o seguinte, o que que a planta ali você fertilizou corretamente, que ela absorveu em quantidade correta? O que eventualmente você colocou a níveis mais altos do que ela necessitava, e ela faz um consumo de luxo, ela comendo a mais do que tem, é que nem nós botar macarrão no prato, vamos comer a mais do que nós estamos comendo Aham. muitas vezes, a necessidade. Então, o que que ela vai e o que faltou, tinha menos carência para expressar o potencial. Em geral, Anderson, o produtor tem feito uma calagem, até hoje tem novos métodos de calagem, calagem alta, tem dado o aporte de fósforo, né, na adubação fosfatada, uma adubação potássica à base de potássio, né, o cloreto de potássio, fosfatos super triplo, super simples, MAP, DAP e assim por diante. Tem aumentado o aporte. Mas além de quando ele faz calagem e vai o cálcio e magnésio junto com o calcário como corretivo, mas como nutrição também, ele também usa adubos que tenha como super simples, que tem enxofre, né, na sua formulação, ou também adubos que têm enxofre elementar ou fertilizações que têm de fertilizante. Então esses são os macronutrientes que a planta tira por quilo. Mas quando a gente entra na parte de micronutrientes, aquela quantidade menor que a planta precisa, muitas vezes eles são relegados de importância. Por quê? Porque é gramas. Ah, não, mas eu botei quilos. Mas para a planta é tão importante quilos como gramas. Ela vai sentir a necessidade de gramas como vai sentir a necessidade de quilos. Agora, como é que nós vamos verificar isso?
DRIS, como a VEM, que é a avaliação tradicional, nós temos também CND, tem métodos estatísticos para você fazer para todo mundo. Porque Uhum. você pode pegar numa região propriedades e gerar teus padrões, ou gerar ou pegar primeiro padrões já definidos para expressar. Agora, como é que nós vamos verificar isso? Vamos verificar durante o ciclo da cultura, coletando a amostra dessa área, folha, né? Lá vai a folha índice, que a gente chama o terceiro trifólio de cima para baixo expandido, da folha completa. Pega isso e manda para o laboratório. E você pode fazer também dentro do teu lote, através de agricultura de precisão, a região de melhor potencial, aqui é uma região que produz mais, aqui eu produzo menos, médio, pode fazer uma estratificação, fazer zonas de coleta de folha, para tu ver como é que está variando a tua área, não só especificamente uma análise específica de uma área só. Claro que você pode depois, usar isso também estrategicamente, fertilizar diferente dos macro e hoje nós não temos ainda, mas nos Estados Unidos tem, fertilizar micro de taxa variável também já existe condições de fazer isso, entendeu? Ou regiões da área, ó, aqui eu ponho esse ou aquele, principalmente o boro, que é um boro que tu põe via solo, né, e os outros folhares. Então você consegue fazer. Agora, se você fizer análise solo, fazer adubação e colher, e você não fizer nada de folha, como é que você vai definir o que tu acertou e o que errou? No É chute. verdade. E se você vai fazer a mesma análise de solo, fazer a mesma recomendação, tu vai fazer os mesmos acertos e os mesmos erros. Só se você muda. Não, agora eu vou adubar diferente do que eu fiz antes. Não, aqui eu adubei assim, agora. Então você não tem um padrão, você cria padrões distintos do negócio lá. Agora, além disso, claro que você vai fazer, você pode depois saber o resultado final. O que que é o resultado final? Quanto que eu colhi? Agora, naquilo que eu colhi, o que que tem no grão que está levando embora? Fazer análise do grão ou da semente, se for sementeiro, para ver. Então, você pode fazer um tripé: análise de solo para ver o que tem no prato de comida, análise de folha para ver como ela está comendo e análise do grão para ver realmente o que ela comeu e o que foi embora e de que jeito ela comeu. Entendeu? Então, Uhum. esse é o aspecto. Então, com isso, você consegue pegar pelo que ela produção final e o que ela tem, olhar como é que ela comeu, e aí você vai fazer o quê? Uma recomendação baseada no que a planta te diz. Entendeu? Então, um exemplo, muitas vezes vai lá no solo, tem nível de zinco bom no solo, pela análise do solo. E na planta está ruim, quem é que tu vai acreditar? É na planta. Ao revés também, tá baixo no solo, mas tá bom na planta. A planta é o hegemônico no negócio, é o melhor extrator que tem, porque a É análise isso. química do solo é uma análise laboratorial que simula a disponibilidade. Não diz a disponibilidade, é uma simulação, um método químico para simular. Não quer dizer que lá na análise de laboratório aparece o nutriente, vai ter lá. E tem interrelações. Muitas vezes lá no solo, quando tem fósforo alto, tem zinco bom, o fósforo muito alto inibe zinco. Então, tu tem zinco bom no solo, não tem dentro da planta, porque ele é quase correr, tanto no solo quanto dentro da planta. Ou o nível de cálcio alto, você vai ter, tem potássio bom e magnésio. Não, mas ele vai bloquear a entrada. Então, você tem as competições, as inibições competitivas e não competitivas, que tem lá. As condições climáticas também vão ter relacionar. Vou dar um exemplo clássico: boro. Bora o primeiro nutriente na sequência bioquímica. Mas eu tenho fósforo, tá? Mas é o primeiro. É que nem a chave do teu carro. Tu não tem, pode ter motor, tu não vai achar. Então, o primeiro nutriente. E outro interessante. Mas eu vou colocar bora depois do crescimento da soja, vai ver dois, botar para. Agora nós temos que entender como é que a planta funciona fisiologicamente. Eu aprendi na fruta muito isso. A fruta me ajudou muito a ver coisas que no grão eu não via. Não era Sim. então hoje se sabe que se você manter nível de boro bom no solo já, quando vai plantar a soja, aquela soja quando começa a germinar e sente que boro bom, ela aumenta a entrada de água, chamado aquaporinas. Vai funcionar em todo o ciclo. Então, mas eu tenho boro baixo, vou botar de boro. Mas não vai ter aquaporina suficiente, entendeu? Então ela vai induzir a planta a ter baixa atividade de água dentro dela. Então, pequenos detalhes nutricionais que aparecem despercebidos. Então, a análise de folha nos serve como indicativo de como está ocorrendo, o solo está lá, e aí você pega a folha, grão, correlaciona as carências, e aí tu vai efetuar no solo que tem. Mas lá eu estou botando 100 pontos de fósforo, mas a planta está com nível altíssimo. Pô, põe Uhum. 50 muitas vezes, pô, tu corta metade da fertilização. Eu tenho um cliente meu que fez isso. Eu, em 2 anos, cortei a calagem, a adubação, ele saiu 20 sacos a mais de soja e 35 a mais de milho, cortando o custo, porque ele botava demais, demais. Então,
A análise de folha, análise de grão serve para você colocar certo e também gastar muitas vezes o que estou gastando desnecessariamente. E aí você coloca aquele valor que está colocando desnecessário numa parte necessária. E muitas vezes diminui os custos. E Uhum, eu tenho uma palavra, eu tenho uma frase que eu dei, muitos colegas usam em cursos aí, que eu digo assim: para nós produzirmos mais, nós temos que diminuir os quilos dos macros, aumentar os níveis dos micros para aumentar as toneladas colhidas, entendeu? Não, esse é um fator principal. Só assim que se tem. Então, nem sempre, e muitas vezes correto, o aumento do massivo de calagem ou massivo de uso de macro te retorna produtividade. Entendeu? E muitas vezes é o contrário, vegeta demais a planta. A gente chama assim, ó, a lavoura fica bonita para vender a fazenda, aquele sojão, aquele paredão lá. E na hora de botar a máquina, dá um desastre. Então, esse é o trabalho que tem. Então, isso é interessante a gente ter como noção. O que que eu estou fazendo? O que que eu vou avaliar? Agora, eu peço para você, Anderson, assim, quantos produtores aí que você conhece que realmente cultivam fazem análise de solo, a maioria deles. Agora, quantos deles, e os próprios técnicos, estão fazendo análise de folha e análise de grão também? Quase poucos, se alguns fazem, são ruins. Mas agora, essa tecnologia pode ser expandida. Então, a grande aporte que nós podemos usar, e a minha parte que eu falo no AgroMais, é trazer outras ferramentas para o nosso produtor, através do nosso sistema, para os técnicos também, e eu estou claro. de ano o pessoal me cobrando uma mentoria para fazer avaliação do estado nacional via folha, assim, porque nós somos preparados realmente antes para trabalhar com solo e análise de solo, nós somos muito pouco, eu falo por mim também, não fui preparado na época da faculdade para saber interpretar análise de folha. Nunca o professor meu passou isso, muito menos grão. Eu tive que correr atrás e fazer isso. Então nós podemos hoje, e pode contar isso, que hoje os profissionais da agronomia do Brasil geram muita tecnologia, porque muitas vezes as próprias universidades, os próprios áreas de pesquisa não conseguem correr atrás disso e os técnicos vão atrás e gerar tecnologia nova. Então é o seguinte, agora você tem aí, está plantando soja no Brasil. Próximo Uhum. passo que você vai fazer, você vai fazer uma lavoura lá, você chega no estágio lá V3, V4, já pode coletar folha para mandar para o laboratório e começar a verificar, e começar a fazer um banco de dados para a tua. Primeiro, você não tem padrão, usa os padrões que existem, que eu uso nos meus clientes que eu não tenho, eu tenho padrões de clientes específicos. Para aumentar, então, se reduzir custo aumentar, viabiliza muitas vezes uma atividade na área. Então, hoje, e como dizia o famoso e grande Pedro de Dirceu Gassen, hoje a lavoura é o volume de informações aplicadas e efetivado por metro quadrado, né, bem feito, né. Conhecimento aplicado por metro quadrado que dá rendimento, não é só insumo, conhecimento da boa aplicação do insumo. Então, isso que eu coloco, entendeu, para se colocar. E aí eu criei padrões, né, para isso. Aí eu tive que criar, não tem. Então eu criei cores, para ficar mais fácil de enxergar e assim por diante para a gente colocar. Então antes, o que que você vê em termos de potencial produtivo que esse ano e vocês escolheram mais que o ano passado, o que que poderia ser feito na tua visão também aí para conseguir aliar esses métodos novos para nós atingir esse potencial? Eu acredito, Arpechós, que realmente fazer esse papel de fazer todas essas análises, igual você muito bem comentou, fazer análise de solo, fazer análise de folha e depois fazer análise do grão para ver como foi a eficiência nessa aplicação do que foi feito. Eu queria que você comentasse também, você tem o exemplo do pênalti, né, quando se fala da análise, porque muitos produtores, fazem apenas a análise de solo e alguns fazem análise de folha, mas raramente a gente vê a aplicação de análise de grão, mas eu acredito que com certeza quanto mais análises, melhor. Eu tenho a premissa que o máximo de análise que a gente pode ter dentro de uma fazenda, a gente tem que ter. Até tem um exemplo de um cliente que eu visitei essa semana, que ele analisou 65 cargas de calcário. E assim, por quê? Porque ele precisa interpretar, o magnésio dele, o cálcio dele para NT, para ele saber o que ele está colocando na terra e ele conseguir ter um resultado depois deficiente da lavoura. Então eu queria que você comentasse aquela análise dos pênaltis que você comentou, e a análise foliar em si.
depois de V3, V4, qual então eu queria que você comentasse aquela análise dos pênaltis, que você comentou, e a análise foliar em si, depois de V3, V4, qual É, seria a sua sugestão? A gente tem várias frequências, sim. fazer uma por estágio, fazer uma vez por semana, o que que seria interessante? Eu sempre falo que adubação, né, e que o doutor vai lá, é que nem bater um pênalti, você tem lá o teu objetivo que é fazer o gol, né, que você tem que produzir bem, né, mas aí você tem intempérie lá, de você adubar errado, você não saber adubar corretamente, que seria o goleiro e chutar para fora. Então quando você faz a análise de solo e põe lá, você põe a bola, fecha o olho e chuta. Se você fizer o gol, aplaude, deu produtividade de gol. O goleiro bateu errado, você não adubou corretamente, chutou fora, muito fora da adubação que tu tinha. Agora, quando você faz uma análise de folha, você já sabe o gol onde está. Você bate com o olho aberto. Você pode errar, porque tu é ruim mesmo, muitas vezes, de fazer adubação. Quando você faz a análise do grão, no próximo ano tu sabe que lado o goleiro se atira. Tu sabe que lado tem, entendeu? Tu sabe, tá o gol, tá a bola e lá do goleiro se atira. Porque aí é só a planta te diz, ó, fui assim, fui assado. Aí você bate com maior precisão. Você pode errar se você é um técnico ruim, mas se você for um técnico bom e usar isso, você vai fazer o quê? Muito raro você fazer o gol errar. Então, a análise de folha e a análise do grão te dão assertividade no processo e vão te dedicar o que tem que ser feito. Tanto é que você não precisa dar um bagão lá, um chutão forte, chuto colocado é melhor. Então não precisa bater uma adubação pesada para fazer isso, né? Você saber como você bate na bola. Nem sempre o cara que der um chutão vai acertar. Então na adubação, a mesma coisa. Então, a análise da folha não serve. Agora, como é que eu vou fazer isso? Eu pego minha área lá, se eu tenho uma área que eu conheço já, eu posso definir, não, essa região aqui eu colho bem, nessa aqui eu colho mais ou menos, nessa região aqui eu colho menos. Agora, muitas vezes o produtor, ele só se preocupa aonde ele colhe menos, então ele, vou olhar aqui. Não! Muitas vezes aumentar o potencial produtivo, você colhe, se tu colheu 70 sacos, é mais fácil colher 90 do que colher 50 para 70 muitas vezes. Então, Sim. saber lá interpretar onde tu está colhendo mais alto ou menos é importante, porque se tem uma situação diferente. Então, pega a tua área e não faça uma área só homogênea, entendeu? Você pega lá e pega lá, hoje tem mais satélite, ou tem mesmo o produtor conhece, uma coletadeira tem hoje tem mapa de colheita, mas muitas vezes o produtor conhece. Não, aqui eu colho mais e faz um mapa de uma vez, não precisa ser um mapa tão ó, aqui nessa região eu vou coletar a folha aqui. Vai lá nessa região, colhe 30 trifólios lá, né? Bem espalhado, né? Muda de linha, não pega na mesma carreira, né? Tem uma vez, pega a plantadeira tem vários, vai pulando no lugar, pega uma região, no outra, 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 e com 3 análises: alto potencial, médio e baixo. E você manda para o laboratório. Aí ele vai dizer, pô, aqui está alto o potencial porque está melhor desse, aqui está mais baixo porque está pior nesse. Então tu já vai tendo, a planta vai te dizendo o qual o problema que eu tenho, entendeu? E depois Uhum. disso você pode fazer o seguinte também. Você pode pegar, e eu tenho feito, não precisa coletar grãos de todos os 3 lugares, coleta uma média geral, que ela vai, porque os micronutrientes como zinco, cobalto, quer dizer, os micronutrientes, cobalto, molibdênio e níquel, você consegue ver na semente. Por que não pega na folha? Porque eles aparecem na parte de baixo da planta, entendeu? Não, na parte de baixo. Então, a tua área pode. Eu tenho produtor que coleta a análise de grão numa região, noutra, mas eu não vejo tanta necessidade de fazer isso, entendeu? Eu consigo pegar uma análise de semente em toda a área, bem, claro, não só de um lugarzinho, tira um monte pegar de várias cargas lá, fazer uma subamostra da tua área e mandar para o laboratório para verificar como o que está indo no grão e o que está acontecendo, porque os indicativos de carência no grão eu consigo enxergar uma média geral, entendeu? Uma média geral eu consigo fazer. Então, claro que muitas situações eu fiz, coletei em regiões diferentes, o produtor quis fazer e notamos algumas coisas, mas no geral não é o fator principal. A análise de folha, sim, é o melhor fazer estratificado em várias regiões, a análise de grão não especificamente precisa ter nesses mesmos locais. Eu tenho produtor que faz. A coleta folha, que coleta grão, ele passa na máquina, nós cada um colhendo lá, pá, é bem metódico, ele é muito chato para isso, vai lá e coleta folha. Até porque, tu imagina o seguinte, o produtor não é muito grande, é 4.500 hectares. Mas tu vê, 4.500 hectares, você aumentar 20 sacos de soja, e em 3.000 hectares de milho você aumentar 35 sacos, dá um valor grande, reduzindo custos, entendeu? Reduzindo custos. E esse produtor é agrônomo.
É agrônomo, então, análise de folha e análise de grão é para você gastar mais correto e muitas vezes gastar melhor, menos custo. Menos custo, melhor produção, maior rentabilidade. Então essa é a função. Eu sempre falo para os meus produtores que eu trabalho, tanto em fruta como de grão. Momento que eu não sou um insumo que te dá rendimento, me mete um pé na bunda minha, porque eu tô um gasto aí para você. Então, É, hoje o profissional do futuro, Anderson, é aquele que vai lá, identifica o problema, procura achar soluções e tenha efetividade. Entendeu? Não é mais um produtor hoje no mercado não existe, tu sabe muito como vendedor, como um produtor é mais responsivo hoje para vendedor, porque: "Ah, esse cara vai botar mais coisa aí". Então hoje o é. profissional é aquele cara que vai lá: "Não, doutor, vamos alternar". Claro que o vendedor vive de venda, mas ele tem que saber também que vender coisas que Posicionar. sejam efetivas, oportunidades que eles tenham lá. Então é assim que eu trabalho, né, em função disso, é ser efetivo. Então, agora momento antes que lá em Rondônia tu tiver o cliente B lá com a nada de folha, nada de grama, nada de sol, tu começa a dizer: "Pô, vamos fazer isso aí com segurança", entendeu. E tu imagina um produtor lá, que tu chega lá, que ele usava 100 pontos de fósforo, por exemplo, ele vai começar a usar 80, usava isso, Aham. começar a te reduzir o custo, começa a reduzir peso, o produtor começa a gostar que tu vai lá também, né, o vendedor. Então o vendedor hoje não é só aquele que leva um insumo, mas também leva conhecimento para ele também gastar mais corretamente e ser mais efetivo, né, entendeu? É Sim, verdade. Outro vendeu com ponto, isso. Fernando, que aparece muito na prática, ali na hora de fazer a coleta, com pecíolo ou sem pecíolo? Essa é uma dúvida muito comum também. E É, como analisar também depois, com o pecíolo? O que que tá. vai ter no Bom, pecíolo igual a gente quando conversou? a gente analisa a folha, é que analisar um corpo. O que é teu corpo? Teu corpo tem cabeça, tem corpo e tem as pernas. Uma folha de soja, ela tem o pecíolo e os 3 folhados, isso é uma folha. Então, a análise foliar é a folha completa. Ah, eu vou analisar o pecíolo, eu vou analisar o folíolo. Tu está quebrando, está analisando as pernas e a parte de cima, entendeu? Então, o folíolo. Claro que é muito mais fácil para um laboratório analisar folíolo, porque não tem o talo lá, o próprio processo de moer o talo é mais caro. Então, os laboratórios, eles realmente gostam de analisar folíolos, não a folha completa, entendeu? Claro que quando você não analisa a folha completa, você vai ter um porém. Em geral, o potássio ele está mais localizado no pecíolo. Então, quando você faz uma análise de folha sem o pecíolo e tu não usar o padrão, você tem que usar um padrão diferente, ele vai te dar valores de potássio mais baixos do que realmente é. Então ele vai tu vai, na realidade, subestimar um nutriente chave no processo lá. Então eu analiso folha, por quê? Certamente seria melhor usar folíolo, claro que seria, mas porque não me dá mais exatidão no nutriente chave que eu tenho lá. Então, né, agora, quer analisar só folíolo? Sim, mas saiba que ele não vai ter uma assertividade tão boa para potássio, e se a região dele for problemática de potássio, ele vai ficar muito a mercê. Se for uma região boa de potássio, isso não vai ser muito relevante. Agora, em regiões que você tem solos mais misto-parenosos, que são mais problemáticos, tem potássio baixo, é um problema. Então, eu recomendo sempre fazer. Agora, o importante disso é eu posso pegar e fazer um banco de dados. Por exemplo, lá, você pega um produtor lá, vou fazer uma curva do nutriente lá na Rondônia. Eu posso pegar lá V2, V3, fazer uma amostra, já pré-florescimento, florescimento, era 5,2, era 5,4, fazer 4 ou 5 amostras durante o período, fazer uma curva. Isso serve para você que gerar as curvas tuas para gerar teus padrões. Depois você não precisa fazer isso. Você gira lá, sabe o que faz, vai na curva e olha como é que está a tendência, entendeu? Você vai lá e aí você faz Uhum. análise de grão para tu ver se tem. Então eu analiso primeiro gerar as curvas mais análise e depois para mim ter um padrão que eu já gero o padrão, eu consigo gerar jogar dentro da curva a análise que eu fiz. Pode ser maior, menor, menor, entendeu? Para tu fazer. Claro que o início é ter mais volume de análise, tu te gera uma sentibilidade melhor. Com o tempo, tu vai ver que você vai, a análise de folha vai ser para te orientar o que está acontecendo, e aí você consegue fazer melhor. Então, geralmente, você gera um banco de dados melhor. Então, no começo, lá nos produtores fazer tantas análises a mais para nós ver, e depois, vai em diante, tu já consegue gerar isso aí. Por quê? Não existe mágica.
O negócio é tecnologia, conhecimento, entendeu? E outra coisa, a planta te fala, não duvide dela, ela te dá rasteira se você duvidar. Eu já vi: "Não, mas essa planta aqui tá me mentindo, ela deve ter bom teor de zinco, mas o solo tá bom", entendeu como é que é? Lembre, entendeu, que a planta, ela tem a hegemonia do processo. O melhor extrator que tem de nutriente é a planta. Aí é o seguinte, laboratório, isso é importante também. Os laboratórios hoje, nós temos metodologias de análise cada vez mais evoluídas. Quando eu saí da faculdade, você trabalhava com macronutriente, nem se lembrava de micro. Cara, eu vou fazer 40 anos de formado. Eu sou do tempo que o arco-íris era em preto e branco e a televisão era a lenha. Não tinha celular, né? Então, você dá uma ideia, né? Então, a gente trabalhava com a absorção atômica, até mesmo lâmpadas individuais que faziam, não tinha multifocais, multiespectrais, desculpe, na análise de laboratório. Então, cada vez tirava a lâmpada do aparelho para coletar, tu botava um monte de amostra, analisava um nutriente, para analisava o outro. Tal. Hoje nós temos aparelhos muito evoluídos. E a absorção atômica, ele faz a análise, que eu chamo, é, por parte por milhão, ppm. Mas quando trabalha com micro, por exemplo, como níquel, cobalto, manganês, níquel que tem quantidade pequena, esse tipo de laboratório não consegue ter a sensibilidade de analisar isso. Aí tu tem que trabalhar com uma análise chamada ICP de plasma, que faz análise por bilhão. Então, toda vez que você analisar hoje folha e grão que tenha micronutriente, a exigência principal é um laboratório use absorção atômica não, tem a plasma ICP, entendeu? Então, eu não mando nenhuma análise para mim no laboratório que não seja ICP. Por quê? Eu perco a curada. Claro, se fosse analisar só fósforo, potássio, cálcio, magnésio, não há problema nenhum, porque vai dar caso depois da vírgula é muito pouquinho, entendeu? Vai estar 26,15, 26,2, uma variação tão grande. Agora lá que tem 0,2 para 0,17, 0,150 e pouco, aí a diferença é grande. E aí te dá a escada grande. Então, por isso que nós temos que usar laboratórios hoje, eu uso laboratórios que têm ICP para ter uma acurácia melhor, entendeu? Senão tu tá saindo de um telefone ainda analógico, um telefone hoje, um smartphone de qualidade, né, dos dados principais. Aí o que acontece? Coleta da amostra, tem que ter um cuidado também. Quando eu vou coletar lá, não cruzar na beirada da estrada, onde cai muita poeira, entendeu? Onde faz os repasses, dentro da área, entendeu? Não pegar nos arremate, pegar mais internamente. Cuidar, muitas vezes, eu apliquei um foliar hoje, coleta amanhã, entendeu? Tem que cuidar essa história, assim, né? Então, agora, eu sempre digo, sempre coletar 3 dias após uma aplicação de nutriente foliar é o indicado. Eu apliquei hoje, passo 2 dias e no terceiro posso aplicar lá, entendeu? Para colocar. Então evito isso, para mim não analisar nutriente que tem na cera e não está dentro, ele tu pode dar uma camuflada também, entendeu? Então esse é um aspecto que tem que ter. E aí quando pegar as folhas, não pegar aquela folha comida com lagarta, aquela folha queimada, né, aquela folha incompleta, pegar sempre as folhas, bem inteiras, né, sem muita queima, né, e completa com o pecíolo inteiro, né, entendeu? Coletar. E aí se coleta sempre 30 essas folhas completas, né, no mínimo, para você ter uma amostra de coisa. E aí é o seguinte, quando tu for levar para o laboratório, seque antes ou põe em saco de papel, né. Eu, por exemplo, eu na Sapezal eu tinha uma estufa, que secava para mandar para o laboratório, moía, já levava, porque eu tinha medo que azedava, que mofava e assim por diante a minha amostra. Por quê? Eu perdia não só aquela moto, perdi 1 ano de trabalho também, né, porque eu não tenho como voltar Sim. mais lá atrás, então, o cuidado que se tem com isso para colocar. Sempre armazenar em saco de papel, fazer anotação. Eu uma vez fui num cara lá, o cara coletou 30 áreas, ele não anotou nos pacotes, coletava agora de quem é que é, entendeu, né, coisa simples, assim, vai ter que coletar tudo de novo, imagina 30 áreas. Ele se lembrou da última só que ele tinha, né, guardada, as outras não se lembrou agora. Ô Então, tudo Fernando, isso e aí. por exemplo, até para quem tá produtor, que está nos escutando, vai começar a fazer as coletas, as análises, o próprio engenheiro agrônomo que também vai dar assistência, o gerente da fazenda, eh, começa ali então em torno de V2, V3, a primeira, V3 em diante. Agora, V3 em diante. se você quiser fazer só uma análise, não quero fazer mais, melhor é R1, entendeu? Então, eu não vou fazer várias, quero fazer pelo menos uma, faz em R1, entendeu não? Em R1.
tá. Agora se eu quiser fazer lá eu sempre indico no início fazer 3 V3, R1 e R5.2, entendeu. Faz nesse 3 etapas pra ter um padrão um bom padrão primeiro, para tu ter um histórico bom da tua área, entendeu não? Então eu vou começar agora, nunca tive análise na minha região, faça 3 coleta, entendeu não? Até porque as variedades muitas vezes estão muito precoce agora, entendeu, muito precoce, então você está muito rápido, né. Então, e aí eu filmo, R1 pleno, aquele que tem todas não a primeira flor, aquele flor completa da minha área que eu tenho da minha variedade já com bem florada, né, entendeu? Não, show de bola. E depois, Fernando, tem alguns parâmetros, como fazer depois que a gente tem a análise ali, o que fazer, Bom, criar eu criei parâmetros, tenta fazendo igual você mesmo comentou, eu é uma criei estratégia padrões para super mim importante. eu criei padrões que eu uso para mim para minha atividade, entendeu? Claro que isso aí pra você ter uma ideia, eu tenho um banco de dados de milhares de análises, de folha e milhares de análises de grão, então eu tenho um banco de dados muito grande, de vários anos, de muitos anos, entendeu? Eu tenho dados de décadas de dados, de folha e de grão. Claro que sempre vou usando pelo menos eu uso meus padrões dos últimos 5 anos, 6 anos para trás e vou derrubando fora, porque estão potenciadas variedades diferentes e coisa mais. Então sempre vou agregando, cada ano entra um ano, derruba um ano, entendeu? No meu sistema que eu tenho. Então, eu uso esses padrões para mim fazer. Mas além desse padrão, eu uso depois uma análise, que eu analiso esses dados para me verificar o que acontece com a planta, porque é uma análise nutrifisiológica, não é só numérica. Numérica é fácil, vai lá, alto e baixo, mas daí? O que você vai ter desses dados para você colocar, entendeu? O que você vai ter? Para ver esse padrão aí. Então, quando eu vou usar isso, eu uso um padrões para mim, para mim ver realmente o que eu tenho de dados, né, o que eu Sim, tenho. Então aí tá aparecendo, né, aparecendo tá, olha aí. tá Isso aparecendo aí. aí, isso é AgroMinds, aqui vai ter muita informação. Então esse é um dado que eu tenho aqui, eu peguei um exemplo só para mim colocar, aonde que eu coloquei ele, tu vê que são 51 amostras, eu peguei as últimas 3 do processo, tá vendo lá, 51 amostras é a média embaixo. Tem um produtor. Mas eu tenho lá a amostra 51 que eu estou mostrando aí, e eu usei ela como um padrão. Tenha lá as outras, podia botar as 51 aí do cliente. Eu usei só um padrão. Quando eu pego esse padrão aqui, Anderson, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que interpretar. Então, nessa amostra lá, penúltima, não a média, eu tenho padrões que eu vou ter e vão me indicar o que que essa planta tem de carência. Por exemplo, aí, pô, assim, nitrogênio está em amarelo, fósforo está em amarelo, potássio está em vermelho, assim, o que quer dizer isso aí? As cores vão me dizer em que estágio de nutrição eles estão. Eu uso mais ou menos o que acontece. Verde está ok, está dentro da normalidade, tá? Sim, É amarelo, ou cuidado, está dentro da faixa, mas está a tendência a ser carência. O vermelho está carente, está abaixo do necessário. O azul é acima do verde. Ó, eu tenho, está dentro do verde, mas está no topo, quer dizer, já está sobrando elemento aí. E o lilás, que seria o lilás, seria o que tivesse em excesso, está sobrando na minha planta. Está mais. Então, quando vou pegar numa área dessa, eu tenho que saber que eu tenho um nutriente que está carente. Claro que, além disso, eu uso esses dados também como uma análise de grão também, que eu tenho aqui, no caso, vai ver o análise de grão aqui, ó. Tá chegando análise do grão. Então, eu tenho lá uma folha e um grão, exemplo. Não é do mesmo caso, mas aí o grão, eu analiso também outros fatores que eu não analiso só na folha. Eu analiso cobalto, mineral e níquel, que está relacionado com a fixação biológica do nitrogênio, entendeu? Eu tenho nitrogênio baixo, mas por que no grão? Por que que na folha estava baixo? Porque eu não ponho ureia, nem ponho sulfato de amônio na soja, eu faço a FBN. Até tem alguns fazendo trabalhos aí com professores para aplicação de N no contexto geral, quer dizer, aplicação que vai num milho, safrinha, é o nitrogênio total do solo. Mas a grande parte da eficiência do nitrogênio é FBN. Tanto que o americano aquele colheu 244 sacos, ele não fez nenhuma adubação nitrogenada, ele usou a FBN.
eu né. uso FBN. Então eu tenho lá uma correlação que eu digo usar folha e usar, grão. Então quando eu pego lá, por exemplo, um nitrogênio que eu coloco aqui está carente, usar do solo, eu botei o grão, eu vou saber o que está ocorrendo. Ó, tem o nível médio, o que que é? Proteína, peso de grama. Então eu sei que essa área, se for folha, eu sei que ela vai dar PMS mais baixa, entendeu não? PMS mais baixa. Então ainda nesse caso, se eu sei que é FBN, eu coloco mais molibdênio e níquel na parte aérea para recuperar isso, para encher mais o grão, entendeu? Então eu tenho ações ainda para posso fazer na minha análise. Se eu faço uma análise ainda, eu posso atuar. Ainda nesse ano eu posso atuar, mas já sei que no próximo ano eu tenho que fazer uma manipulação mais bem feita, usar mais alta molibdênio e níquel na semente e usar molibdênio e níquel foliar. Então eu já começo a ser proativo, eu já começo a ser proativo. Então, quando eu olho um nutriente especificamente, eu tenho que estar levado. Então pode ser usado com todos aí, claro que não, isso seria basicamente para uma aula inteira, seria uma mentoria inteira que está sendo vai tratar, mas estou mostrando o que que eu tenho de limitação em cima disso para me colocar. Então eu já sei lá, fisiologicamente, que isso vai me causar o quê? Pô, o cara tem uma carga de soja lá, ia dar tantos quilos. Menos, o soja está menos pesado, entendeu? O grão é menor, entendeu? Tudo é consequência. Agora, o que que eu vou fazer depois? Com esses dados, eu vou fazer o quê? Quando faz análise de solo, lá não diz que tem que fazer mais inoculação, tem que botar mais colonidade, não fala na análise de solo. Não tem Sim. lá. Então eu tenho que começar a usar os dados que eu tenho nutricionalmente completos lá que eu tenho, né. Então, isso é importante entender que eu posso usar os parâmetros, e eu crio o parâmetro de cores, esse padrão que eu criei, e esse padrão de cores muitas vezes vai ser diferente, né, as faixas são um pouquinho distintas para potencial, e aí a gente cria. Então a função principal é determinar o que está ocorrendo. Se você lá nessa lavoura colheu 70 sacos e o nitrogênio foi, pô, tu já sabe que tem que aumentar, não, vai aumentar 5 sacos, pô, mas é só com cobalto, níquel, mal na inoculação, que ganho, não estou aumentando muitas vezes as coisas, entendeu? Agora, se eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo que eu coloquei aqui, ó, se eu tenho aqui cobre baixo, tá vendo aqui o cobre, refrigeração. Essa é uma Aham. lavoura propensa a dar quebramento de haste e podridão da vagem. A É. planta fica, então eu sei que essa lavoura eu tenho problema de doença. Então isso vai me indicar também, porra, se eu não mudar isso, eu vou ter problema, entendeu? Vou ter problema. Por exemplo, na média aqui, o mandarês está amarelo. Eu tenho problema de refrigeração noturna nessa região, das 50 andares, entendeu? Aqui nas últimas não, mas as outras tenho lá, entendeu? Eu tenho lá magnésio na amostra número 3, eu tenho boro, tá vendo? Boro com umas áreas com bom e umas áreas ruins. Então, eu consigo individualizar nas minhas áreas, que são lotes diferentes. Mas essa área aqui eu tenho boro bom, essa aqui eu não tenho. Então, eu começo a individualizar a minha adubação e ser mais proativo. Se você faz análise de solo e faz adubação, você não consegue fazer isso, mas como é que você vai individualizar o problema? E aí você começa, porra, olha aqui, ó. Opa! Aí outra coisa, planta quando tem cálcio alto, que ela passou estresse. Eu já sei que está passando estresse, por causa de cobre, tá baixo, ela não refrigera, ela não segura água, porque o quê? Potássio está baixo. As lavouras, então já sei, vou ter mais investimento de grão, vou ter mais... Então essas lavouras são um problema. Então, agora, o que que eu vou fazer o ano seguinte? Opa, eu tenho que saber onde atuar. O que que eu vou fazer da adubação? O que que eu vou aumentar e vou diminuir? Então, isso é o fator principal. É que nem tu vai no médico. Tu vai no médico hoje, o que acontece, Anderson? Chega lá, olha para, olha, Anderson, me trata teu prato de comida aqui. Nunca vi isso. Ele vai dizer análise do teu sangue, vai fazer análise das tuas fezes, É. análise da urina, fazer, botar lá num aparelho para verificar como é que tá os teus rins, como está o teu fígado, vai decifrar. Aí vai dizer, ó, para de comer aquela costelinha gorda lá, aquela cervejinha lá, começa. Sempre eles falam a mesma coisa, né? Para de isso, para daquilo. O cara pede, por que que eu quero viver se eu não faço uma cerveja e comer carne gorda? É sempre assim. Então, nós conseguimos ver o que nós temos a ver. Então, nós temos que sair da parte mais enigmática da agricultura, mas ser mais na parte que nem a medicina faz, ser mais evoluída e mais proativa para fazer isso. Então, eu consigo ter uma qualidade melhor fazendo isso, né, para colocar. Então, por exemplo, lá no Peru já faço análise de silício, para fruta, né? Aqui eu não tenho que colocar. Lá eu faço faço duas análises de cálcio, o cálcio total e o cálcio que está na parede celular.
e vai ser o futuro nosso, para ver que realmente o cálcio chamado cálcio ligado, porque o cálcio é a nossa planta total aí, não quer dizer quanto está na parede e quanto está no vacuro, né, então não sabemos ainda, né. Então já faço Aham. análise diferente para mim colocar. Então, a sistemática mais ou menos é o seguinte, Anderson, é usar a análise para nós decifrar o problema. Tu viu ali? Eu sei. Agora como é que eu vou mudar isso? Aí depende da maneira do técnico. O que que eu vou botar mais de potássio aqui nessas 3 áreas? Pô, eu botei 50 pontos de potássio lá. Eu botei 50 pontos de potássio, né. Agora eu tenho que botar mais 80, então essas cores me falam mais, entendeu. Agora cálcio alto não quer dizer calagem excessiva aí. A planta absorve mais cálcio por quê? Porque ela precisa segurar mais água. Que ela tem ferro alto aí? Tá vendo? 194 aqui alto, porque ela tem boro e cobre baixo, ela não refrigera. Por isso que absorveu mais, tá, igual o último ventoinha. Então saber que não tem relação muitas vezes com o que tem no solo, é o que a planta precisa colocar lá para a gente ter essa dinâmica melhor para entender, né. Então, entender esse processo, a análise de folha vai te abrir uma visão, né, e quando você vai chegar no campeonato do ano seguinte, vai botar a bola, eu sei para que lado o goleiro se atira, eu sei que é onde está o gol e eu vou dar um chute e melhor precisão. Então, com menos intensidades, menos gasto, menos estresse, você vai produzir melhor. Com certeza, meu perfil, acho que nesse episódio a gente conseguiu passar muita coisa prática também, de como fazer lá na ponta, né, o produtor, gerar esse histórico, igual você comentou aí, ter várias análises conforme os anos e criando os próprios parâmetros. Lembrando que a gente tem diferentes cultivares também, né, Fernando? A gente tem Ó, uma coisa cultivares que têm interessante, é uma coisa interessante que eu fiz, eu já tenho essas faixas em algodão para variedades, entendeu? E para soja também, eu tenho variedades mais comum plantado, já tenho. Eu tenho um padrão, por exemplo, o limpo, já tenho um padrão. aham, Eu tinha o padrão desafio, que era o, né, então as variedades que têm maior volume, eu tenho voluminidade, então eu já crio o padrão. Mas eu noto que não, sabe, o que vai influenciar muito a nutrição é o tipo de tecnologia aportada, nem é tanto a variedade, mas tipo assim, ela é RR, ela enliste. Então, esses fatores influenciam um pouco até mais do que propriamente a atividade. Que nível de aporte tecnológico tem? Por que pareça, então, o aporte tecnológico, o evento que tem, muitas vezes tem mais influência e também mais necessidade. Então, nós podemos saber, bom, variedades tal, eu tenho que botar mais nutrição dessa também, isso vai gerar também, ó, eu sei que eu tenho que tomar melhor, entendeu? Não? Então, isso gera também aporte de nutrição em função do evento da tecnologia aportada. Isso é muito interessante. Por mais que a maioria delas já são RR, então é um padrão, né? Não tem as convencionais, aí tem valores aportados ali, né? Então a genética também influencia. Mas lembre, quanto maior o potencial genético, mais eu tenho cuidado da adubação e mais exigente elas são, principalmente em micronutrientes, tá? Elas são muito mais aham. exigentes em micro lá. Então você percebeu essa diferença, então, dentro das cultivares. As mais Sim, exigentes inclusive eu tenho isso automaticamente. também, e até em milho também isso é, até em milho. Em milho que é os milho que tem mais também tem essa, inclusive em milho muitas vezes a relação é até mais evidente no próprio soja, entendeu? O milho, por exemplo, os milhos que têm mais tecnologia, eles têm mais, ainda, fatores mais decisivos, eles são mais, planta C4 ela começa, tipo assim, o motor começa a acelerar, ela precisa exigir mais nutrição até mesmo que planta C3. Não, muito bom, Fernando. Acredito que quem nos acompanhou nesse episódio aqui vai ter muita informação aí para coletar, para a gente quer instigar as pessoas aí em casa, que estão nos ouvindo, enfim, que está no carro aí acompanhando, para chegar e ali na fazenda e coletar amostra, né? Coletar amostra, gerar dados e O é que o isso, que né? nós Quantas amostras você tem que você gerou o que nós aí podemos fazer para posicionar? o que nós podemos fazer durante o transcurso, viu, por nós gerar uma análise específica de algumas áreas, nós fazer uma parte prática, entendeu? Fazer uma coisa prática, começando com solo, com folha, com grão, para depois, ó, chegamos aqui, tá um método aí de fazer. Um método do Mato Grosso, um método lá do Fabrício, entendeu? Não precisa ser engessado esse método, mas pode ser pormenorizado, né, individualizado. Ó, tá vendo que aqui é diferente de lá, entendeu? Porque muitas vezes o que acontece?
A gente não pode ter uma soberba, muitas vezes, que acontece, que a gente domina as situações de toda a região. E eu tenho colegas meu que fazem isso, eu fico só olhando, tipo assim: "Bom, a tecnologia que eu gerei lá no Mato Grosso serve para todo o Brasil. A tecnologia que eu gerei na Bahia serve para todo o Brasil". Não Aham, é, entendeu? Eu gero sim. isso aí. Alguns padrões vão ser úteis, mas não quer dizer que aquela mesma relação que é e muitas vezes isso gera uma antipatia. Por quê? Porque essa antipatia muitas vezes, é como diz um amigo meu da mulher bonita, né, quando eu era guri, eu tinha um colega meu que ele viaja e ele era cara dura, viu, ele é cara dura, eu faço essa analogia muito é quase uma piada. Aí nós ia nas festas, esse cara só andava com mulher bonita, e nós como é que pode o cara não é bonito e nós somos mais bonitos que ele e coisa e tal. Aí eu chegamos pra ele e dizemos assim: "Cara, como é que é isso?" "Não, eu vou nas bonita. Uma vai me dizer não, mas lá da 18ª vai me dizer sim", entendeu? Vai me dizer sim, entendeu? Então, você pode ter as situações boas, pode ter as situações ruins, mas se você for atrás das boas, um dia tu vai ter a situação boa, entendeu, não? Então tu tem que ser proativo, almejar o ótimo. Talvez tu não esteja o melhor, o mais ótimo que você tem. Agora é o seguinte, não quer dizer também que o padrão de beleza teu é o padrão de beleza dele, mas é um padrão geral. Então, produzir produtividade está aí. Então, nós como técnicos, e eu tive uma felicidade muito grande, meu pai ser professor, e eu tive dificuldade com a guri de aprender, entendeu? Então, hoje eu tenho uma assiduidade, tem uns gaúchos que tomam chimarrão, outros comem isso, como aquele tem um hábito, né, de fazer isso, e eu tenho um hábito de estudar. E hoje eu sempre falo que eu sou movido com desafios. Então, a AgroMind para mim se tornou um desafio, então a gente é passageiro nessa terra aqui, né, e muitas vezes faz Fernando, eu sou conhecido por ser muito ajuda os colegas, nunca tem colega que ajuda mais de 10 anos, nunca conheci o cara pessoalmente, sempre tenho lá. Então, meu pai me ensinou, eh, você pode ser bom com todo mundo. É, pode ser bom. Não precisa esperar que aquela outra pessoa retorne o que você for bom, mas Deus te retornará. Então eu tenho tudo que eu fiz de bom na minha vida, eu nunca esperei dos outros me retornassem, mas Deus sempre foi muito pródigo comigo, né? Um gaúcho lá do Rio Grande do Sul, criado na beira do Rio Uruguai, lá numa vilinha, e hoje eu estou aí. Então eu saí de um lugar, claro que tem pessoas que saíram numa situação mais difícil que a minha, eu fui estudar fora de casa na quinta série primária, né, tive que morar na casa dos outros em pensão, saí do colinho da mamãe, do papai, né, para evoluir, mas eu estou hoje, fazendo isso. Então, o meu desafio hoje é viver desafio, e hoje eu estou um desafio lá, plantar uva no deserto, né, então podemos fazer uma aula só sobre isso, aí um podcast só sobre isso, né. Vai Vocês ter, viram com certeza. aquele que eu mandei ali, que o pessoal viu lá, o pessoal do Peru mandou umas aulas em espanhol, né, que o pessoal pode anexar lá no meu Instagram, lá, quem quiser olhar, o do Anderson e do o nosso, o AgroMais, vai se postar muita coisa que tem individual lá, pô, e assim não vai, mas trazer conhecimento e informação. Então, eu tenho isso e parabenizo você, Anderson, por convidar a gente, né, e o Fabrício aí para participar desse grupo, para a gente trazer informação. E cada vez mais você vai conhecendo a mim, eu vou conhecendo você, o Fabrício também, né? Aí, ó. Pessoalmente não conheço o Fabrício, mas 15 anos atrás, né, conheci o Fabrício. Ele se lembra mais do que eu, agora eu não sei onde que era, mas ele se lembra, né, porque eu sou velho, mas é importante isso na nas cria e esse evento maior que a gente está fazendo de conhecimento é informação. Então eu quis mostrar nisso, e não é muita vez sobre eu mostrei todo o trabalho, mas tem uma parte só mostrar o que você faz, mas isso é importante para que você tenha. E aí é importante nós fazendo esse transcurso lá, o próprio Fabrício, você, eu tenho mais rodagem, né, eu tenho 40 anos de formado no final do ano, eu acho que você não estava no projeto ainda de 40 anos atrás, né, então ele tem experiência nisso e vai aprendendo e foi gerando, então a gente teve que gerar tecnologia. Então, cada vez mais nós poder fornecer para nossos, amigos do AgroMinds esse conhecimento. E essa é a grande sacada, não só da gente fornecer, mas outros profissionais que tenham conhecimento e tenham novas informações, é importante. Show de bola, Fernando. Realmente, esse é o lema que a gente quer deixar, né? Passar conhecimento prático, conhecimento que vai somar. Igual você comentou, muitas vezes, usar
melhor, usar eficiente os nutrientes. E quanto isso vai impactar ali no bolso do produtor, ajudar a família, ajudar a produzir. E esse podcast aí foi sensacional. Claro, aqui no podcast a gente consegue, a gente tem que ser mais prático, mais rápido, mas a gente sabe que existe um mundo de conhecimento por trás disso, e a gente quis trazer esse tema aí, né? A gente estava conversando, porque é algo que muitos produtores vão estar fazendo aí, é o que os agrônomos vão estar se posicionando aí na prática. E agradecer a todo mundo que nos escutou aqui, está nos assistindo até agora. Pedir para o pessoal seguir nós lá no Instagram, a gente sempre vai postar conteúdo lá, no Spotify, no YouTube, no TikTok também. A gente quer realmente fazer a diferença, né, Fernando? AgroMinds é um desafio para todos nós e com certeza é agregar para todo mundo aí que está nos acompanhando. Então, até a próxima, pessoal, que com certeza só vai ter podcast pancada e bom igual esse aí. Viu, é até bom colocar aí, se tiver algum profissional aí da área, viu, que querem depois participar de nós ajudar eles também Claro, fazendo essa parte de folhar, interagir com a gente, ó, também para ajudar essa gente aí, tá bom? Um a gente vai aí para se ajudar. Valeu! abraço.